Quando que a autenticidade deixa de ser um valor e se torna marketing pessoal? A título do líder, não é? Quer dizer, hoje a gente tem aí, logicamente, todo o fenômeno das redes sociais, o novo petróleo é a audiência, as pessoas estão percebendo isso, o mundo corporativo está num despertar crescente para isso, que as empresas vão valer e está muito ligado a como elas se apresentam, não é o que a auditoria faz, mas é quem está tocando, e eu tenho os embaixadores das empresas que precisam cada vez dar mais a cara para bater. Mas, de fato, quando que... E aí na mesa, dessa vez primeiro o Bernard, a autenticidade deixa de ser, de fato, o que ela é, se torna uma questão politiqueira, marketing pessoal, na sua opinião? Olha, sim. Como eu já sou executivo há muito tempo, esse negócio de mídia, cliques e tal, isso faz parte dos últimos anos, entre aspas, né? Mas eu diria assim que você pensar independente e se posicionar e começar a colocar você mesmo na frente da equipe é uma desgraça. Para a empresa, é uma desgraça para você como executivo. No fundo, isso é o ego, né? E eu tive um momento na minha vida onde a imprensa toda hora ligava e fazia um oba-oba grande, e de repente eu percebi que eu estava deixando de ser eu mesmo, eu estava entrando num papel muito ruim, tá? E então eu diria assim, entre aspas, para os mais jovens, tomar muito cuidado com isso. Evidentemente, o poder é uma coisa muito perigosa, tá? Todos nós sabemos disso. E quando você começa a sentir o gosto do poder e usa ele de uma maneira errada, é muito triste. É triste para a empresa, é triste para você mesmo, geralmente acaba também sendo ruim dentro da família. Então, saber lidar com isso é importante. Eu acho que hoje nós temos um problema crônico, que os executivos, quando eles se tornam independentes e perdem a função de servir aos clientes, aos colaboradores e aos acionistas, e se tornam maiores do que eles, é um grande abacaxi. E eu, como exemplo, sempre olhei muito para o Warren Buffett, como ele se movimenta. Eu morei em Omaha, né, 8 anos, e vi ele algumas vezes. Ah, é? Deu para dar um tchauzinho? Não, teve até uma situação que tem muito a ver com a tua pergunta. A gente estava saindo de um jantar beneficente, onde ele acabou doando tudo que foi arrecadado. Ele doou com 50%, que é padrão quando ele vinha. E a gente saiu junto. E a minha esposa estava comigo e tal. Daí ele conversou comigo. Ah, você que é o brasileiro que veio aqui. Ah, tal, que legal. Já ouvi falar de você. Muito super simpático. Parece um papai, assim, né? Um paizão. E daí a gente parou e tava... Literalmente, o meu carro estava do lado do carro dele. E o meu carro era um carro bem mais caro que o dele. Uau! Mas ele anda de Cadillac velho, até hoje, ele não dá. E daí, assim, ele olhou assim e falou assim, nossa, carro chique, né? Tá gastando mais, hein? E o meu CEO é fanático. Naquela época, o meu CEO, para quem eu trabalhava, era fanático de carro. Ele ficou todo feliz quando eu comprei esse carro e tal. Mas daí eu olhei assim para o Warren e falei assim para ele, eu sei que o retorno sobre o capital investido desse carro não é muito bom. Ele só olhou para mim e falou assim, você sabendo disso já mostra que você tem consciência. Então eu acho que a questão é exatamente essa, a gente ter consciência. Como executivo, o que a gente faz, como faz. Eu vou dar um outro exemplo, na empresa que eu estou agora, como executivo. É a Bermad? É a Bermad. Bermad. Quando eu entrei, uma situação não estava muito boa e tal, parei para parar, depois que melhorou um pouco, e como eu ando muito, eu literalmente ando muito de carro, e eu gosto de um carro bom, eu comprei um carro bom. Eu justifiquei isso para o pessoal da fábrica antes do carro vir. Eu falei para eles, pessoal, eu tô com um carro aí, eu gosto de carro, vai ser um carro, não é um carro barato,
porque isso é parte da sinceridade e de você mostrar humildade. E a essência da tua pergunta para mim é quando o executivo líder e você tem sucesso, você precisa tomar cuidado em não perder a humildade. Quer dizer, genuinidade até para você assumir os seus, entre aspas, luxos. Eu acho que você precisa ter consciência do começo ao fim de como a situação está. Entendi. E aí, meu amigo Rodrigo Miguel, como que é esse lance, hein? Quando que a autenticidade, na sua opinião, deixa de ser um valor e se torna marketing pessoal, que pode levar aí à ruína, pode levar aos devaneios, enfim. Eu acho que, como pegando um gancho no que o Bernard falou, né, o timing, né, e o ego, e nós todos estamos sujeitos a isso, né, em algum momento da vida, em algum momento do amadurecimento profissional, porque é sobre isso que nós estamos falando, né? E outro ponto, né, genuinidade, ser genuíno, é tema para gerar um podcast, quer dizer, é diferencial. Não é comum. Não é tão comum. Então, isso combinado, eu trago lá na minha formação como gestor, lá atrás, eu não vou dar o número de anos, né, mas uma vez eu escutei... Não, foi ano passado. Uma vez eu escutei um diretor de operações se apresentar e ele falou, olha, meu nome é X e eu espero que daqui 6 meses ninguém se lembre do meu nome. Porque a minha área é de suporte. Se ninguém lembrar meu nome é porque está correndo tudo bem. Ótimo isso! Certo? Esse timing eu levo como régua para muitas coisas, né? A partir do momento... uma coisa muito clara, quando você vai mudar um negócio, você vai implementar uma estratégia, você vai fazer o ramp-up de uma empresa que abriu uma filial no país. E o cara te contratou porque você é conhecido no mercado. Então, essa imagem, essa visibilidade tem valor. Ok? O timing é você perceber que a pessoa se posicionou, exerceu a visibilidade dela, fez a roda girar. Você, o líder genuíno e consciente, você vê exatamente quando ele se afasta e a equipe passa a ser protagonista. A diretora, na mídia, nas campanhas de marketing da empresa, você vê exatamente, você tem uma primeira onda onde fala, eu estou aqui por isso, vem comigo que vai dar certo. Começou a rodar, é hora dele step back e deixa a equipe aparecer. Que interessante isso, hein, Edi? Porque a gente está falando de saber avançar ou recuar, né? Isso é a premissa do tênis, não? Ótimos tenistas sabem que tudo depende do avanço, da hora que você avança ou tem que recuar. Mas e você? O que você pensa sobre essa questão do autenticidade, a linha tênue entre marketing pessoal? Acho que a autenticidade é quando você está fazendo aquilo que você acredita, né? Que você tem convicção, né? Que você entende que é o certo. Independente de questões de marketing pessoal, a gente estava falando muito aqui, eu concordo muito com o Rodrigo sobre a questão do amadurecimento, né? Tratar o indivíduo e o líder, principalmente, como alguém de personalidade forte, de personalidade bem formada, que trabalha com sabedoria, né? Com humildade, né? E que sabe discernir esse tipo de coisa e aliar um alto desempenho com um baixo ego. Tá? Se conseguir isso, a autenticidade está garantida. E não se vender para situações, né, particulares, pessoais de curto prazo, esses interesses que às vezes destoam, né, do interesse final da organização e da humanidade, né?